Rafael, a palavra está com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. Essa noite nós trouxemos o Fábio Miron, que vai falar um pouco sobre as pesquisas dele. Vou fazer agora uma pequena introdução do longo currículo do Fábio. Fábio, vou pedir licença que eu vou dar uma resumida. É, mas o Fábio Miron vai falar um pouco sobre as pesquisas dele no Agreste de Pernambuco. Ele tem uma ampla formação em Libras, um curso básico pela Universidade Federal de Pernambuco em 2002, um curso de Libras aplicado à atividade de policial militar, promovido pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco em 2009, curso de intérprete de Libras pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENES, em 2011, certificação de proficiência em Libras pelo Exame Nacional Pro-Libras em 2011, é bacharel em Língua Brasileira de Sinais pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2012, e possui pós-graduação em Língua Brasileira de Sinais, Libras, pela FAEL, em 2013. É um expert em linguagem de Libras. E, saindo um pouquinho dessa formação em Libras, ele tem também curso de paleografia pelo Simpla, de 2022, é militar reformado do Corpo de Bombeiros de Pernambuco em 2023, no posto de segundo tenente, e atualmente cursa licenciatura na área de Língua Brasileira de Sinais, e é também pesquisador e genealogista por paixão, sem formação específica, mas com muito empenho. E é, e é autor dos livros Baú de Memórias, de 2021, Cosma Cabral de Jesus, de 2023, Capitão José de Almeida Pereira, de 2023, Capitão Comandante José Rodrigues de Jesus, de 2023, Antônio Vieira de Melo, de 2023, Ângelo Vidal de Souza, de 2023, e realiza diversas pesquisas históricas na região do Agreste de Pernambuco. Não é isso, Fábio? Exato. Falou tudo. Tá certo. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Aguardamos aqui ansiosos sua apresentação. Obrigado. Eu agradeço ao convite do CBG, Rafael, Juliana, todos, né? Toda a parte aí, diretoria, organização. E fico muito feliz com esse convite. Falando um pouco assim de mim, eu sou, digamos assim, formado nessa área específica de Libras. Isso começou de uma forma natural, né? Minha esposa se envolveu com essa área e a partir dela eu me interessei também e aí a gente trilhou um crescimento nessa área, né, de língua de sinais, até que um bichinho da genealogia me picou, eu fui contaminado aí, não consegui cura, procurei em todos os lugares e ainda sofro desse mal. É isso. Fábio, você quer que eu já comece a compartilhar a apresentação? Pode ser, pode ser. Vamos iniciar então. É isso. Bom, pessoal, boa noite. Vocês já estão vendo aí o slide, né? O apanhado aí de tudo que eu tenho para apresentar hoje à noite. Eu sou pernambucano, da cidade de Caruaru, e essa é uma foto aí de 2022, durante a pandemia. No final da pandemia, conseguimos uma permissão da Diocese de Caruaru para fazer alguns registros, para digitalizar alguns documentos que não estão online, não estão nem acessíveis ao público, porque estavam muito deteriorados, e nem era possível fazer consulta online. Então, tivemos a permissão, né? Eu passei essa notícia para uma pessoa muito influente da cidade, e essa pessoa fez um ofício endossado pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura de Caruaru e pela Academia de Letras de Caruaru. Então, era um ofício de peso. Isso foi entregue ao bispo da diocese e eu acredito que ele ficou constrangido até de dar uma negativa nesse caso. Mas, assim, a partir da permissão dele, ele exigiu que se assinasse um contrato.
um contrato de responsabilidade por digitalizar, entregar toda a digitalização para a diocese e se comprometer de não divulgar nenhuma imagem sem a permissão da diocese. E por força de contrato, eu e mais 2 pessoas estamos, digamos assim, presos, impedidos de divulgação de tanto material rico para a história da região, não só de Caruaru, como Bezerros, como São Caetano e outras localidades, Gravatá. E é isso. Pode passar para a próxima imagem, por favor. Bom, eu desejei apresentar a todos onde é Caruaru, do que eu estou falando, né? Como eu falei, eu sou caruaruense pernambucano e Caruaru, ela situa-se na região agreste aí do estado de Pernambuco. Nesse mapa que vocês estão vendo, do lado direito tem o Oceano Atlântico, logo após tem um amarelo bem claro, que é a região metropolitana do Recife. Logo após, indo para a esquerda, você vê um laranja. É toda mata, toda a região da mata, Mata Sul e Mata Norte, pernambucana. E logo após, vocês estão vendo um verde claro aí. Esse verde claro é a região agreste. Então, politicamente, geograficamente hoje, o Pernambuco ele é dividido em regiões climáticas, o que não foi sempre assim, né? Mas hoje ele é região climática. Então, o que é verde é agreste, o que é amarelo à esquerda é sertão do Araripe, e o que é o laranja à esquerda, né? O marrom, parece um creme marrom, é o sertão do São Francisco, porque o São Francisco ele banha a fronteira sul aí do mapa. Então, vocês podem observar no agreste aí o pontozinho quase central aí com o nome Caruaru. Pode passar para a próxima imagem, por favor. Então, aí vocês têm mais detalhadamente somente o agreste, certo? No lado esquerdo superior, vocês estão vendo que essa parte cinza é o que está representado aí, ampliado, embaixo. Você vê Caruaru e, do lado direito, a cidade de Bezerros, certo? Então, vai em Gravatá, Bezerros, Caruaru, Brejo da Madre de Deus, São Caetano vizinho também, até Belo Jardim, mais ou menos é a região de influência do que eu vou falar mais tarde, que é especificamente sobre a cidade de Bezerros e Caruaru, que pertencia a Bezerros na época no período que eu estudo. Pode passar para a próxima imagem. Agora eu recortei mais ainda, né? E peguei especificamente um pedaço só do agreste, certo? Você vê Caruaru na parte superior, mais central, e a cidade de Bezerros, vizinho, né? Do lado direito, em amarelo. É essa região aqui, Bezerros, Caruaru, São Caetano, que é o meu foco de pesquisa. Então, tem muita documentação também de outros municípios ou de outros documentos, outros tipos de documentos que tem a ver ou que está ligado à história de outros municípios, como Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Altinho, Agrestina, e e Gravatá também. Mas o foco e aquilo que eu procuro dar ênfase é a região de Caruaru e Bezerros. Pode passar para a próxima imagem. Aqui eu queria mostrar, apresentar a vocês, para aqueles que não conhecem o Agreste, nunca vieram a Pernambuco. Eu tenho uma tia que ela é carioca, e ela falava muito assim, meu filho, a primeira vez que, antes de eu vir aqui, eu pensava, por causa da mídia, que o Agreste, o sertão, era tudo aquele chão rachado, aquelas casas de taipa, de barro, casa de taipa, e não sei nem se eu estou falando o nome correto. E eu pensei que era tudo assim. No final das contas, ela ficou um pouco surpresa porque não era muito diferente de outras cidades, né? De porte médio, vamos dizer assim. Então, mas aqui, assim, digamos assim, climaticamente, você vê 2 cenários diferentes aí. O lado esquerdo são as regiões de brejo que temos aqui, ao redor da cidade, como, por exemplo, o Brejo da Mulata, que é essa foto que vocês estão vendo à esquerda. E tem vários locais abrejados, que chamamos assim, que são brejos de altitude, né? Que tem aquele clima favorável, tem umidade, que chove.
é favorável para a criação de gado, para plantação. E tem a parte mais baixa do Agreste, os vales e também as ribeiras, né, que são mais secos e mais quentes. Então, tem partes do ano que essa região ela fica seca realmente. E ela volta a florescer, ela volta à vida com as primeiras trovoadas da mudança de estação. Pode passar. Então, isso é uma foto recente, né, 2022, aliás. Essa é a Caruaru de hoje. Vocês podem ver no centro da imagem, lá no fundo, um monte com uma torre no centro. Ali é o Monte Bom Jesus. Essa é a cidade digamos assim, a foto tirada do lado mais nobre da cidade, né? A cidade tem um lado mais pobre, tem um lado mais, digamos assim, do pessoal mais rico, classe média alta. E hoje a população de Caruaru ela é estimada em mais de 380 mil pessoas. Esse censo já tem 2 anos. Então, ela já tem mais de 380 mil pessoas. Ela é a quarta cidade em população de Caruaru. Ela perde para Recife, Petrolina, o Cabo e mais uma, eu acredito que é Jaboatão. Então, são 4 cidades que Caruaru perde. Ela é a quinta cidade em população hoje em Pernambuco. Caruaru, a economia da cidade, ela é pautada na confecção, né? Antigamente era plantio, era gado, eu vou falar isso depois, mas hoje em dia basicamente é confecção e também a parte de TI que está crescendo muito, né? A parte tecnológica, construção civil e comércio. O comércio é muito forte. Então a gente também tem aquela tradição de São João, festa junina, todo mundo acredita que já ouviu falar. Capital do forró, né? É a capital do forró, é a capital do forró, é por isso que Caruaru. Então, Caruaru ele é a capital do forró, como cantou tantas pessoas, e também ela tem essa cultura do barro, né? Do mestre Vitalino. Aliás, o mestre Vitalino, eu consegui montar a árvore do mestre Vitalino, muito interessante. O ancestral do mestre Vitalino, do século XVIII, ele veio de uma cidade que hoje também tem uma tradição do barro. É muito curioso isso. Tracunhaém, a cidade dos ancestrais do mestre Vitalino, isso é novidade, ninguém sabe. Existe um ancestral dele que é de lá, natural de lá, e veio para o interior. E habitou ali próximo do Alto do Moura, que é onde o mestre Vitalino cresceu, no sítio Campos. E depois a família do mestre migrou ali para exatamente onde é o Alto do Moura, que é um bairro hoje de Caruaru. Próxima imagem, por favor. Bom, agora eu vou me deter um pouquinho aí nessa imagem, porque isso é uma foto de 1979. Esse menino de camisa branca sou eu. E aí a minha família, meus avós maternos, e minhas 2 irmãs, e essa senhora que está com a criança no colo é a irmã da minha mãe. E essa foto é uma foto emblemática para mim. Eu tenho ela aqui na minha estante e resolvi colocar isso no slide porque é muito representativo do porquê que eu comecei com essa coisa de genealogia, né? Então, há muito tempo atrás, eu nasci em 73, e quando eu tinha mais ou menos 6 anos, por essa idade aí desse garoto, aos domingos, nós tínhamos uma reunião religiosa aqui próximo da casa do meu avô. E quando terminava, nós víamos almoçar na casa do meu avô, esse casal aí. E durante o almoço e após o almoço, sentávamos na varanda para conversarmos sobre família. Eu não conversava porque naquela época, criança não conversava com os adultos. Criança só ouvia. Então, aqui, pelo menos assim, a tradição era essa. Quando a criança queria dar uma opinião, alguma coisa, e o adulto já repreendia a criança, e era assim. Mas eu era muito curioso e ficava lá, né, ouvindo as conversas. E as conversas dos adultos falavam muito sobre as famílias, sobre a genealogia da família. Não especificamente com esse nome, genealogia, mas tratava dos antigos, né? E um dos nomes que eu achava muito curioso era José Maria Miron, que é o avô desse senhor aí que está sentado no sofá. E eu achava muito curioso. Eu disse, não, José Maria Miron era português. E eu achava esquisito, porque eu nunca tinha ouvido falar
Miron, eu, não ach... nem me eu era criança ainda, mas isso nem me soava português. Eu achava muito curioso isso. Mas como? Miron não é Carvalho, não é Ferreira, não é da Silva, não é dos Santos. Eu achava esquisito. Bom, ficou isso na minha memória. Ele falava muito da mãe dele também, que a mãe desse meu avô, ela era mestiça de indígena com José Maria Miron, que era português. Então, a mãe desse meu avô, ela tinha uns traços fisionômicos que ele falava muito. Era uma senhora alta, branca, dos olhos bem puxados, como uma japonesa, mas azuis. É uma coisa exótica, né? E, e um dos primos meus lá de Aracaju, que é uma capital aqui, aliás, em Aracaju, capital do Sergipe, ele me ligou uma vez, me contando uma coisa muito curiosa. Ele disse, olha, primo, você sabia que vó Rosinha era a mãe desse meu avô. Você sabia que vó Rosinha ensinou a meu pai a reza da Ave Maria em língua indígena? Eu achei aquilo fantástico. São tradições orais que passaram de geração em geração. Olha quantas gerações já tinham passado. Desde essa senhora que ensinou, passaram-se, ela passou para a filha, que passou para o neto, que passou para o bisneto, que passou para o trineto. Então, e ele sabia a oração inteira. Ele rezou por telefone, quase eu chorei. Assim, então, a genealogia também se faz com fontes orais, né? E isso foi uma confirmação de que realmente a esposa de José Maria Mirão, ela era indígena. Não foi só porque meu avô falou, mas eu tive confirmação de outras pessoas da família, de outros ramos. Em 2011, eu conheci um site chamado Family Search, que eu acredito que todos aqui trabalham nele, ou pelo menos já passaram por ele. E eu já tinha curiosidade, né? Eu comecei a pesquisar e tentar montar minha árvore, porque aquelas conversas de criança na casa desse meu avô ficaram no meu coração, e eu queria saber quem eram os meus ancestrais. Eu me deparei, me lembro, na adolescência, com pessoas estrangeiros. Eu conheci uma família americana aqui em Caruaru, e eles falavam, olha, porque os Walkington vieram, acho que não sei se da o Reino Unido, não sei, da Escócia, algum lugar lá. E eles sabiam a origem, a profissão deles, sabiam quem foram eles, detalhes. E eu dizia assim, mas rapaz, eu não conheço nenhum amigo meu, ninguém da minha família que conta detalhes, tem documentos. Poxa, eu que gostaria muito de conhecer. Quem sabe eu consiga quando eu tiver adulto, né? Isso ficou. A vida foi passando, me casei e tal, e quando eu fiquei adulto, eu me voltei para essa coisa que estava dentro de mim. Comecei a pesquisar e descobri esse site em 2011. Fiz a inscrição, comecei a montar minha árvore ali muito simplesmente, muito digamos, os rudimentos do início, né? E fui montando e parei. Passei um tempo ainda para, digamos assim, tomar gosto com aquela pesquisa. Até porque eu não sabia mexer muito no site. Fui aprendendo aos poucos. E em 2013, me lembro, que eu voltei ao site e comecei, disse assim, agora eu vou fazer uma coisa mais complicada, que era folhear realmente os registros, procurar mais intensamente, sem muita noção, mas procurar, né? E foi quando eu encontrei, em 2013, o casamento dos pais desse senhor aí, que está sentado. E aí eu achei lá o nome, José Maria Miron, Maria das Dores, a esposa dele. Achei os pais também da minha bisavó, né? Aliás, os pais da minha bisavó eram esses que eu falei. Os pais do meu bisavô, que ele era filho natural de Teresa Maria de Jesus. Então, depois é que eu consegui avançar um pouco mais nesse ramo dele. E aquilo me trouxe muita felicidade. Eu acho que, eu não sei se o germezinho, o vírus da genealogia me atingiu aí, ou foi desde a minha infância, certo? E aí eu comecei realmente a buscar sem parar aquilo ali. Eu chegava do trabalho e corria para o computador e comecei a fazer um monte de arquivos no meu computador. Eu sou um cara organizado e gosto de ir separando por tema, por cidade, por tempo, por ano. E sair organizando tudo que eu achava, baixava e saía organizando. Fui avançando nas pesquisas,
Até que comecei a descobrir, em 2018, quando eu avancei bastante na minha árvore, né, para trás, e cheguei no final do século XVIII. Aí já não era mais os livros em Caruaru, já eram os livros em Bezerros, porque Caruaru pertenceu à cidade de Bezerros. E aí eu comecei a achar coisas no livro que eu encontrei um casamento em 1792, de Manuel José de Jesus, que é o filho do fundador daqui da cidade. Quando mencionou o nome dos pais, eu fiquei curioso com aquilo. Eu disse, quem é esse casal? Eu tô reconhecendo esse nome. E eu fui no Google fazer uma busca para ter certeza que era aquele casal de que eu estava pensando. E se confirmou. Então, tratava-se realmente do filho casando, né? O filho do fundador da cidade de Caruaru. E ali eu fui juntando documentos somente sobre aquela família. Eu organizei e tal. E em 2019, eu fiquei muito aflito porque eu já estava com vários casamentos de filhos. Estava também com batismos de outros filhos. Então, a família era grande. Só que a literatura em Caruaru tratava que José Rodrigues teve apenas um filho. E só falava que ele teve sucessão, mas não dizia quem era. Falava que José Rodrigues era um homem natural aqui de Caruaru, herdeiro da fazenda. Falava que a esposa dele era natural da cidade de Altinho, próximo a Caruaru. E quando eu olhava nas fontes, nada de nada que harmonizasse com essa versão. E eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, mas como foi que chegaram a essa compreensão do que está escrito nos livros, se nos documentos originais, nas fontes primárias, não é assim? E bateu aquele senso de justiça com aquela família, entendeu? Aquela inquietação de ter que contar essa história. E eu ficava, às vezes, sem dormir, pensando nisso. Procurei 3 pessoas para tentar escrever sobre essa história. Uma pessoa foi muito conhecida aqui da cidade, eu prefiro não contar detalhes dessa pessoa, mas essa pessoa, naquele momento, eu acredito que talvez ela não compreendeu a minha história, que ela não sabia detalhes sobre essas fontes, do que eu falava, tal. Talvez ela não me deu crédito porque ela sabia a outra versão e era aquela versão que ela acreditava. Então, essa pessoa preferiu não escrever. Eu estava oferecendo todo o meu arquivo gratuitamente para quem quisesse escrever a história. Mas não tive sucesso com essa primeira pessoa. Uma segunda pessoa já é um escritor muito conhecido aqui da cidade. Também não posso contar detalhes sobre ele por questões éticas. Mas ele também se mostrou muito atencioso comigo, mas contrário a que eu escrevesse qualquer coisa sobre Caruaru. E eu senti que não ia conseguir através dele. E aquilo me deixou assim, tipo, decepcionado com aquilo, com a situação. Tive ainda uma terceira pessoa, uma pessoa que estava fazendo pós-graduação. Essa pessoa se mostrou interessada, falou comigo, tal, mas depois ela abandonou a ideia e não me procurou mais. E aquilo martelou dentro do meu coração. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nunca escrevi. O que que eu faço? Eu não sei escrever. Eu sou ruim em ABNT. Eu sou ruim em montar as ideias, fazer uma narrativa de uma história. O que que eu faço? Não tenho experiência. Mas aí tem alguns ditados que resolvem isso, né? Quem não tem cão, caça com gato. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então fui eu mesmo me aventurar na aventura, naquela maravilha, naquela ideia ou naquela loucura de escrever um livro pela primeira vez. E eu me propus a escrever sobre os meus ramos paternos e maternos. E no meio eu fiz um bloco, são 3 blocos o livro. No meio eu fiz um bloco só sobre os documentos de Caruaru. O livro chama-se Baú de Memórias. Ele foi lançado em 2021. Pouco antes de lançar o livro, eu ainda estava inseguro se era aquilo mesmo para eu fazer. O livro já estava em correção e já estava tudo certo para me lançar, mas eu fiquei inseguro e eu tive um sonho. Eu sou um cara muito sensitivo, penso muito no eterno, nas coisas de Deus, sabe assim? Sou um cara meio que espiritual, vamos dizer assim. Eu acredito que Deus guia as vidas das pessoas para um determinado propósito,
na história da humanidade, e eu acredito nisso. E eu acredito que, de certa forma, aquele livro caiu no meu colo, que ele tinha que ser meu mesmo, mas eu não consegui evitar essa situação. E eu tive um sonho. Eu estava passando numa rua e alguém disse assim: olha, a casa do teu avô. Meu avô, ele já é falecido desde que eu tinha 17 anos. Minha avó, ela faleceu quando eu era ainda esse garoto aí da foto. Foi nesse ano que ela faleceu. E meu avô não faleceu muitos anos depois, quando já era quase adulto, tinha 17 anos. E meu avô é uma pessoa que significa muito para mim. E nesse sonho, a pessoa diz assim: olha, a casa do teu avô, você não está com saudade dele, não? Vai lá. Aí eu, tá bom, eu vou. Dá licença. Aí eu atravessei a rua e entrei naquela casa, né, um dia ensolarado, a rua movimentada. Eu entrei. Quem me recebia na sala era essa senhora aí, que está sentada com a criança. Essa minha tia Estela. E tia Estela, ela veio, me deu um abraço e disse: olha, meu filho, a casa está muito cheia, tem parente aqui em todo canto aqui. Então você fica aqui, que eu vou fazer sala para eles. Daqui a pouco eu volto para ficar com você. E eu vi o barulho, todo mundo conversando nos quartos, na sala, na cozinha. Estava cheio de gente. Mas quando eu olhava assim ao redor, eu estava sozinho na sala. E eu olhava, eu reparava que o ambiente lá, o cômodo, não tinha nenhum móvel. Não havia sofá, não havia centro, não havia TV, não havia estante, não havia nada. Somente aquilo que vocês estão vendo aí na foto. Do lado direito, tem uma cômoda de madeira, está meio escura ela. Essa cômoda estava no sonho, nesse lugar. E essa cômoda eu mexi muito quando era criança. E aí no sonho eu disse: eita, que saudade dessa cômoda. Eu vou mexer, eu vou abrir a primeira gaveta, essa gaveta superior. E quando eu abri a primeira gaveta, para minha surpresa, estava vazia. Mas tinha somente um objeto lá, não estava vazia, né? Havia um objeto, era um livro. E o livro estava lá dentro, era um livro novo, e tinha um caderninho, um bloquinho de arame encaixado dentro das folhas do livro. Quando eu peguei aquele bloco, aquele livro, coloquei embaixo do braço, como quem vai sair, mas alguém chegou por trás de mim, no meu ouvido direito, e disse assim: olha, meu filho. Aí eu sabia que era meu avô, esse aí que está na foto. Ele dizia: olha, meu filho, toda a minha vida está nesse livro. E daí eu acordei. E foi isso, queria deixar esse registro dessa imagem, e aí eu me senti, sabe, seguro nessa missão de pesquisar, de tudo que eu achar, colocar em livro, porque eu acredito que, como eu falei, né, todo mundo tem um propósito, um destino, né? E é isso, pode passar a imagem. Agora sim eu vou entrar no assunto do Agresta, de genealogia. Então, esse livro foi o livro que eu lancei em 2021, foi o livro de toda essa história. Foi muito feliz aquele momento da inauguração, do lançamento desse livro. E um amigo meu, ele me cedeu um espaço, sou muito grato a ele. Ele me cedeu o espaço gratuitamente. Eu convidei meus familiares e amigos, fizemos uma linda festa lá. E Caruaru pôde conhecer um pouquinho da família autêntica, real, dos fundadores da cidade, né? Eu queria deixar também uma observação. Quando eu estava lançando o livro, eu descobri que eu não era o primeiro a falar sobre esse assunto, mas só quando estava lançando o livro. E eu descobri, e agora eu tiro meu chapéu e eu reverencio o grande escritor, pesquisador, o doutor, se não me engano, ele é pós-doutor em alguma área aí, ele é uma pessoa muito culta, ele é uma pessoa reformada, né, aposentado, mora no Recife. Já tive a oportunidade de encontrar ele lá no Instituto Histórico do Recife. Falo de Ioni Sampaio. Até recomendo convidarem ele, ele é uma pessoa excelente para falar sobre pesquisas e sobre história de Pernambuco. Ioni Sampaio, ele escreveu um caderno de História dos Municípios, Revista de História Municipal. É esse aqui. Então, essa edição de 2010, havia um artigo que ele escreveu em 2009 e lançou nessa revista. E feliz artigo, né, que harmonizava perfeitamente com o que eu estava escrevendo. Então, aí naquele momento que eu descobri, são duas pessoas contando a mesma história baseada nas fontes primárias. E eu fiquei muito feliz, né, de saber dessa história. Próxima imagem, por favor.
Fábio, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode An- falar. Enquanto eu vou passando para a próxima imagem, só uma pergunta que surgiu aqui, e eu não sei se você ainda vai falar isso mais para frente, se você pesquisou mais no Family Search, ou seja, se os livros de Pernambuco já estão bastante digitalizados, ou se você teve que ir nos livros físicos mesmo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas já vou adiantar alguma coisa aqui. Não foi só no Family Search, porque a gente teve acesso, como eu falei no início, a uma pesquisa em livros inéditos através daquele ofício que eu falei, né? Eu não Aham. sei se eu falei, eu não sei se eu falei agora na apresentação ou foi nos bastidores. Não, você falou para a gente, mas então vamos esperar você chegar lá, nessa parte. Isso. Daqui a pouco eu vou falar, vou voltar para esse assunto. Ok. Então, esses livros aí, em cor de cinza, esverdeado aí, foram uma série, né? 5 livros que eu lancei o ano passado. E esse foi o primeiro. Cosma Cabral de Jesus, eu descobri muita documentação de algumas pessoas de Caruaru. Então, eram tipo 15 documentações, 20, 25 documentações de uma pessoa. Então, aquilo que fazia montava uma linha cronológica, a linha do tempo, né? A linha da vida daquela pessoa. E aí eu descobri muita coisa, descobri a naturalidade, o marido ou a esposa, a profissão, a localidade que ele morava, os acontecimentos em torno dessa pessoa. Então, como eu fiz algumas pastas de algumas pessoas, resolvi colocar isso em livro também. E aí eu chamo essa série dossiê, porque digamos assim, o gênero textual parece mais um dossiê mesmo. Eu pensei assim, bom, como eu não sou tão bom em fazer uma narrativa sobre aquela pessoa, eu vou montar cronologicamente todos os documentos, colocar a imagem, montar a transcrição dos documentos e contar tudo que eu compreendo daquilo ali, daquele momento de cada documento. E saiu esse primeiro livro, Cosma Cabral de Jesus. Pode passar. Esse segundo livro, Capitão José de Almeida Pereira. Eu lancei ele, inclusive tem até um documento que surgiu depois, mas que eu já havia lançado o livro e não poderia mais incluir. Esse homem aí, esse senhor, Capitão José de Almeida, ele foi muito forte aqui, um fazendeiro de muitas terras, e ele foi um personagem bem importante aqui na história do município. A irmã dele era, desculpa, a esposa dele era irmã do fundador da cidade. E ele, assim, a visão que se tem das pessoas que conhecem a história da fundação de Caruaru, a partir dos livros publicados, ela não condiz com a visão que uma pessoa que mergulha nas fontes primárias tem, porque você tem uma real visão da situação da época, a partir de livros contemporâneos daquelas pessoas, ou outros documentos, né, contemporâneos. Então, a importância da pesquisa, ela é brutal para a gente compreender a, a relevância de cada pessoa na história e descobrir também nomes. A montagem desse livro, Capitão José de Almeida, me abriu uma visão assim sobre ele e sobre outras pessoas do Caruru, que era o antigo nome de Caruaru. Próxima imagem, por favor. Meu grande desafio dos 5 livros da produção Dossiê, série Dossiê, foi esse aí, meu grande desafio. Escrever sobre o fundador de Caruaru. Ele seria um personagem dessa coleção, dessa série. Então, eu fiz... você pode perceber que todas as capas são feitas a partir de um desenho a grafite, de um artista local. Ele é uma pessoa, um amigo meu pessoal, Glauber Fábio, e é uma pessoa maravilhosa, filho da terra, e filho também de outra artista plástica aqui de Caruaru. É uma família de pessoas cultas. Eu tive a sorte de conhecê-lo aí, ele tem um talento muito grande. Eu pedi a ele uma imagem de José Rodrigues. Ele falou assim: eu vou lá na estátua, vou fotografar e vou pegar uma imagem antiga da igreja e da rua como era antes e vou colocar a imagem sobreposta, né? A imagem dele e a imagem, e ele fez esse rosto a partir da estátua
que a estátua foi feita a partir de uma foto de um sobrinho neto do fundador, que todos diziam que era a cara desse tio-avô dele. Então, a partir dessa foto foi feita a estátua, e a partir da estátua foi feito esse desenho aí. Então, talvez, eu espero que sim, essa imagem reflita um pouco da real aparência do semblante de José Rodrigues, que viveu entre 1750 e 1820. Próxima imagem. Antônio Vieira de Mello, esse foi outro desafio. Estudando a história do Agreste, das Seis Marias de Bernardo Vieira de Mello, a outra Seis Maria de João Fernandes Vieira, a Seis Maria dos Garanhuns, dos Aranha, e também toda a região do Ararobá, a formação dos municípios. Eu via o tempo todo Antônio Vieira de Mello. Então, Antônio Vieira de Mello, ele foi um cara fantástico aqui, sabe? Ele era aquela pessoa que muitos odiavam e muitos amavam ele. Ele foi um homem, digamos, rude com muita gente, porque tem documentos que mostram isso. Ele, inclusive, foi vítima ou réu, ele foi réu, de muitas acusações aqui no Agreste, que foram feitas contra ele. E ele se produziu muita documentação. Inclusive, quando ele vendia ou quando ele comprava, produzia-se muita documentação. Então, graças aos livros de notas de Simbres, os livros de notas de Altinho, algumas escrituras também que a gente acha, e essas querelas, essas queixas, essas investigações contra Antônio Vieira de Mello, elas nos dão um subsídio para montar quem foi Antônio Vieira de Mello. Então, a nobiliarquia pernambucana dá a ele, baseado naquilo que o autor, a nobiliarquia, acho que é os anais pernambucanos, perdão, fala que dá uma data para o nascimento dele. Só que as fontes primárias eu encontrei registros, inclusive de solicitação dele para a familiar do Santo Ofício. Ele fez um requerimento para a familiar do Santo Ofício em 1702, ele junto com o irmão. E ali existem testemunhas que falam, né, nessa inquirição ali, para falar sobre aquela pessoa, se ela é idônea, quem é ela, quem são os pais, quem são os avós. Aqui, então, é uma investigação para tornar aquela pessoa familiar do Santo Ofício. E ali ele diz a idade daquele jovem, qual era. E também encontrei outro documento que ele foi testemunha em 1742. Houve um problema de terras com uma viúva, Isabel da Silveira, e Antônio Vieira de Mello ele foi testemunha nessa disputa de terras com os padres oratorianos aqui da Vila de Simbres. E ele fala no testemunho lá que tinha 65 anos nessa época. Então, batia com outro documento também de inquirição para a familiar de Santo Ofício. Então, já eram 2 documentos apontando a idade dele, o ano do nascimento. E por isso eu discordo, mas eu menciono nesse livro o que os anais pernambucanos falam e qual é a minha opinião, baseado nas fontes primárias, né? Eu deixo a opção do leitor de escolher a sua opção, vamos dizer assim. Antônio Vieira de Mello, para mim, foi uma viagem, porque ele está participando dos levantamentos dos sítios, do surgimento dos currais, das fazendas, que hoje são municípios pernambucanos. Então, o Caruru, que é de onde surgiu o Caruaru, existe um documento muito importante que eu considero a certidão de nascimento da cidade. Eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, não, a gente não pode considerar isso como certidão de nascimento, porque certidão de nascimento é a lei que cria o município. E aí a gente não vai ter isso para Roma. Nós não vamos ter isso para, sei lá, outros lugares aí conhecidos, porque não existia um documento oficial para dizer que aquele lugar passou a ser cidade, passou a ser uma vila. Bom, existe toda uma polêmica, uma discussão sobre isso, se é, se não é. O fato é que é a primeira vez que se fala de Caruaru e cita
a existência de Caruaru a partir de 1678. Então, esse é o marco do início do sítio ou fazenda do Caruru, que veio a ser Fazenda Caruru, que veio a ser Vila do Caruru, que veio a ser cidade de Caruaru. Próxima imagem. E finalizando, esse é o último livro da série, dos Vidal de Souza, Ângelo Vidal de Souza, produziu também muito documento, e eu não poderia deixar de falar dele. Ele é tio da esposa do fundador da cidade. Esse pessoal é bem aparentado no início, né, das povoações, as famílias se deslocam, e basicamente a vizinhança é toda parente, né? E nós vimos aí nos registros históricos do século XVIII a presença forte de Ângelo Vidal. Ele faleceu em 1802, se não me engano. Pode passar para a próxima imagem. Bom, gente, então assim, aí está mais ou menos descrito as fontes que eu acesso, né? Inicialmente era mais Family Search, né? Ainda trabalho com ele, porque tem coisas que tem que ser online mesmo, e o Family Search eu acredito que é a ferramenta mais poderosa nessa questão da construção de história e genealogia, atualmente, né? Então, eu acesso também no Family Search e também, pessoalmente, livros paroquiais, livros de notas, a exemplo dos livros de notas de Simbres, que eles remontam a 1704, então já tem algumas notas em 1704, 1713, já tem a presença dos Almeida Pereira aqui no Agreste, 1722, tem uma carta de quando se casa, que o pai doa, faz uma doação, que agora eu esqueci o nome, o dote. Eu achei um dote de uma ancestral minha, que eu achei o dote mais rico do mundo, que eu disse assim, quem dera essa riqueza tivesse chegado até mim. Ela era bem, digamos, abastada, né, o pai dela, e doou coisas que eu nunca tinha visto em dote nenhum, mas nos livros de notas, às vezes, tem essas cartas, esses dotes que eles registravam. Então, livro de notas, livro de registro civil, que é a coisa mais recente, a partir de 1889. Na hemeroteca, acredito que todo mundo pesquisa na hemeroteca. Cartas de Seis Marias, que a gente pode encontrar meio que aleatório, às vezes. Por exemplo, a Carta de Seis Marias a Carta de Seis Marias de Bernardo Vieira de Melo, onde está situado hoje o Caruru, que é Caruaru. Eu encontrei ela por acaso, lendo um processo de justificação dos netos de Antônio Vieira de Melo, aquele do meu livro. Então, dois netos dele foram se justificar em um documento de 1779. E lá eles transcrevem para o documento que eles eram herdeiros de algumas terras, baseado nas cartas de Sesmaria do seu avô, aliás, bisavô. Então, Bernardo Vieira de Melo era o bisavô desses justificantes. E a carta estava lá inteira, e datava de 1661. Aí eu achei aquele fantástico. E eu já publiquei nos meus grupos aí de história e achei aquele fantástico. Essa maravilha de ter encontrado um documento tão importante para a história, tanto do Agreste quanto da história de Pernambuco, né, da história do Brasil. Então, cartas de Seis Marias, muitas vezes, elas trazem algumas informações que são genealógicas. Institutos históricos, né, que a gente consegue muita documentação e coisa pronta em institutos históricos. O LAPE é um laboratório de pesquisa em história aqui de Pernambuco. Ele foi montado lá na Universidade Federal de Pernambuco, o UFPE. Ele é um arquivo físico, não está digitalizado, e é dele que eu extraio muita informação de inventários de Caruaru, a partir de 1840 até 1900, mais ou menos. Então, eu tenho os contatos que conseguem fazer pesquisa para mim lá. Também já fui lá 2 vezes, e pessoalmente, presencialmente. E o arquivo é fantástico, está bem preservado, bem organizado. Me parece que vai mudar de local futuramente aí. Por enquanto ainda está no LAPE, lá no, na UFPE.
Então, arquivos públicos, no projeto Resgate, aí encontro muita coisa também, a exemplo de vários documentos, cartas patentes, em algumas coisas que eu encontro no projeto Resgate, do Arquivo Histórico Ultramarino. As caixas Orlando Cavalcante, elas estão em meio físico lá no Instituto Histórico do Recife. Já estive lá, e uma das vezes que estive lá foi que eu conheci o historiador Ioni Sampaio. Mas a gente consegue acessar ela pelo Family Search, só que ela está bem desorganizada. Lá você encontra um nome lá da caixa, o que é que tem nela. Quando você vai folhear, não é bem aquilo, entendeu? Às vezes tem uma coisa lá, mas tem outra. Por exemplo, aí lá a caixa diz, por exemplo, inventários 1840, 1860. Quando você vai folheando, você acha pedaços de livros de notas de 1750. Então, coisas totalmente fora do contexto ali, mas que foi feita a digitalização pela Igreja Mórmon do jeito que estava na caixa. Não foi organizado antes para depois fazer microfilmagem. É por isso que a pesquisa das caixas Orlando Cavalcante ela é muito penosa, porque são milhares, milhares e milhares de imagens. Mas graças a Deus que elas existem, né? E aqui e acolá a gente garimpa alguma coisa bem interessante e importante para a reconstrução da história. A habilitação para familiar do Santo Ofício é muito rica em informações. A inquirição de gênero também muito rica em informações genealógicas, sem dúvida. E a cartas patentes, como eu falei, escritura de compra e venda, e todos esses assuntos aqui abaixo, que eu não estou conseguindo visualizar porque tem um quadrinho aqui, são importantes para as minhas pesquisas. Pode passar a imagem, por favor. Fábio, tem uma pergunta aqui da Rosana. Como acessar os inventários e testamentos da região do Agreste? Juliana, só para saber, eu estou fazendo uma lista aqui de perguntas. Várias pessoas já fizeram perguntas também. Estão aguardando aqui, tá? Ok, não, porque o Fábio falou que a gente pode fazer ao longo. Ok, então é Sara, não é isso? Rosana, Rosana. Rosana, perdão, Rosana, veja. Os inventários do Agreste. Eu só dou conta dos inventários que estão lá no LAPE, que é esse Laboratório de Pesquisa em História. Os inventários do LAPE, eles tratam de inventários de Caruaru, Altinho, cidade de Altinho, Bonito, e algumas pessoas aparecem da cidade de Panelas, e também já vi, acho que foi só essas mesmo, e São Caetano. São Caetano aparece também. Então, são esses municípios que estão, digamos assim, contemplados naqueles inventários. Por exemplo, se você me perguntar onde estão os arquivos de inventários de Brejo da Madre de Deus, que é aqui do Agreste, mas desse período onde estão? Pois é, eu não sei informar. Ainda não sei informar. Não sei se existem ainda, não sei onde estão. Eu pretendo ir presencialmente ao Recife, ao Memorial da Justiça, para tentar saber mais detalhes sobre os inventários que constam lá, porque me parece que existe uma gama de inventários bem interessantes lá no Memorial da Justiça, no Recife. Ok, pode passar a imagem. Pronto, aí eu cheguei a deixar aqui apresentado nesse slide o que existe de digitalizado de arquivos paroquiais, né? São aqueles arquivos interessantes para genealogia, todo mundo pesquisa neles. É o que tem no Family Search, o que não tem, o que já foi digitalizado, o que não está online, o que não existe mais, qual é o buraco que existe, qual é o lapso de tempo aí sem livro. Então, aí eu organizei essa planilha, veja. Bezerros, ele era mãe daqui de Caruaru, de São Caetano, de Gravatar, as cidades vizinhas. Então, quem tem ancestrais nessas cidades, provavelmente vai ter os seus nomes nos livros de bezerros. Quando você vai avançando, a partir de 1850 para trás, você vai ter que correr para bezerros para achar seus ancestrais. Então, os livros de bezerros, a matriz de bezerros, ela começou a funcionar em 1768. Só que o livro de 68, por exemplo, o livro de casamento, ele só começa a aparecer em 1782. Aí, de 68 para 82, existe a capa, eu fui lá.
Existe a capa, o miolo não está lá. Não sei o que aconteceu. Então, existe esse buraco, é uma perda lastimável. Então, a gente só consegue casamentos em bezerros a partir de 1782. E existem alguns pedaços de tempo sem o livro também. Existem algumas lacunas sem o livro. Por exemplo, a gente tem também os livros de batismos, eles começam a partir de 1772, um pouco mais cedo. E começam aí, ó, 1772 a 1780, está no sistema Family Search, só que ele está em estado lamentável, muitas páginas perdidas, muitos acentos perdidos. Você só consegue ler pequenos pedaços, às vezes dá para entender alguma coisa, dá para salvar alguma informação. Se você já conhecer muito sobre as famílias, você consegue ligar uma informação com outra, né? Por exemplo, às vezes tem um nome do primeiro nome do avô da criança e o primeiro nome da avó. O resto está corroído. E aí você vê os pais um dos pais, aí você sabe quem é aquele casal, porque você já conhece as famílias daquela região. Aí, se você tiver essa expertise, esse conhecimento, você consegue ir resgatando mais informações. Mas se você está chegando agora no livro, aí fica todas as informações comprometidas, a não ser que você consiga visualizar o seu ancestral em um assento completo. Então, os livros estão bem corroídos aí no século XVIII. Mas existe uma maravilha que foi digitalizada em 2022, que é aquele que eu mencionei, que a gente foi permitido pela diocese, e são esses aí que nessa tela você vê do lado direito, tem assim, digitalizado pela Acacil, em 2022. Então, esses livros aí, no caso, Batismos 1780 a 88, Batismos 1789 a 95, esses estão digitalizados, só que não estão online. Eles estão com as suas imagens disponibilizadas na Diocese de Caruaru. Então, para que se tenha acesso às imagens, teria que se entrar em contato, vir fisicamente, ou então pedir alguém um contato para ir lá fazer a pesquisa. Teria que ter, acredito que, agendado, né? Então, aí você vê um panorama do que existe e do que não existe da região, né? Sabendo que Bezerros ele responde por vários municípios, como eu falei. Então, até 1750, 48 mais ou menos, Bezerros ele concentra bastante os registros das outras regiões que tinha, digamos assim, domínio, né? Pelo menos eclesiasticamente. A partir de 1748, Caruaru começa a ter seus próprios livros. E aí a gente consegue já pesquisar por aqui, nos livros de Caruaru. Houve um tempo também que o Caruru, né? Caruru, pertenceu a... Quando se foi pensar em fazer uma matriz aqui na cidade, que ainda não era cidade, era uma vila, a família se recusou a ceder a sua capela para a igreja, para a posse da igreja e para uma reforma, uma ampliação. E aí, um fazendeiro muito rico, de uma cidade vizinha, que não era cidade, era apenas uma fazenda, chamada São Caetano da Raposa. Ele doou essa capela e ela foi transformada em matriz de Caruaru. Então, o Caruru, na época, era muito maior do que São Caetano. Mas a matriz era em São Caetano, era uma coisa meio louca lá. E os moradores de Caruaru, eles pensaram uma forma de resolver essa questão e trazer uma matriz para a povoação. E se construiu em outro local uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, que virou matriz. Ela não é a mais antiga, mas ela é a segunda, mas ela virou a matriz. E aí está o apanhado aí dos livros que constam tanto no sistema quanto os digitalizados. Existe ainda um livro de casamentos que eu sonho em ter acesso a ele. Ainda não foi digitalizado e nem está acessível online. Próxima imagem. Aí eu pude trazer para vocês como estava ou como está o estado dos registros. Tem que ver com lupa, tem que passar muito tempo numa só página para você ir conseguindo resgatar tudo isso aí, todas essas informações. Esse livro aí é 1780 a 1788, Batismos.
Ainda bem que eles existem, porque muita coisa consegue ser extraída daí. Pode passar. Esse aí também, o outro livro que a gente digitalizou, eu e esse senhor aí, ele é até meu primo, né? Primo distante. Quando eu pude fazer a árvore dele, a gente entendeu que a gente é primo. A gente viu lá na árvore que nós somos primos. Foi muita honra para mim. Ele é descendente direto do pai do fundador da cidade. Então, o pai do fundador da cidade é um sétimo avô dele, alguma coisa assim. E aí é o estado dos livros, como vocês estão vendo. Então, algumas coisas podem ser salvas e outras se perderam, né? Mas ainda bem que tem alguém que correu atrás para tentar fazer aí uma organização e salvar as imagens. Próxima imagem, pode passar. Bom, e aí a gente parte para a genealogia pura, né? Eu me interesso em saber os nomes das famílias, quem estava lá no Caruru, quem veio para Bezerros, de onde eles eram, quem eram essas famílias. Então, aí são algumas, não são todas, claro, porque a pesquisa é muito, são 11 anos já de pesquisa. São muitas famílias. Eu coloquei, assim, as que mais aparecem, né, nos registros, as que têm muita menção, as que têm alguma relevância na história, né, também. Então, os Bezerra de Vasconcelos, a primeira aí do lado esquerdo, eles são os fundadores da matriz dos Bezerros, em 1768. Então, o fundador, capitão Francisco Bezerra de Vasconcelos, casado com Mariana de Freitas, funda a matriz em 68 e ali começam a ser registrados, né? Vai ter seus próprios livros e começa a ser registrado lá a vida eclesiástica e a vida civil também, porque não existia cartório, batismos, casamentos e tudo mais era registrado ali na igreja. Então, os Bezerra de Vasconcelos também se espalharam aqui por Caruaru. Existem registros ainda no século XVIII de filhos do capitão Francisco morando aqui, como o caso de José Bezerra de Vasconcelos, e o filho homônimo também, Francisco Bezerra de Vasconcelos. Então, a gente também tem essa ancestralidade dessa família, Bezerra de Vasconcelos. Os Garcês de Mendonça, através do ajudante José Garcês de Mendonça, agora não lembro a naturalidade dele, mas ele veio de fora, se não me engano, é de Santo Antão. O capitão Francisco Bezerra também de Santo Antão. O Garcês de Mendonça, acredito que é de Santo Antão também. Eu acredito que entre essas famílias aqui, 70% das famílias são oriundas de Santo Antão. Santo Antão era uma povoação mais para perto do litoral. Lá existia Monte dos Guararapes, o Monte dos Guararapes, onde teve uma batalha contra os holandeses. Talvez vocês já ouviram falar da Guerra dos Holandeses. Então, mais para o interior, nesse Monte dos Guararapes, houve uma luta e essas terras elas pertencem ao município de Vitória, que é a antiga Santo Antão, hoje Vitória de Santo Antão. Então, 70% dessas famílias habitavam por ali, nas fazendas e na povoação do Santo Antão. E migravam Fábio, para terras mais para Fábio, migravam. antes deles virem de Santo Antão, essas pessoas dessa região, eles vieram de onde? São Paulo, Minas, Portugal? Pois é, aí eu já estou falando do início do século XVIII, já virando para o século XVII, voltando para trás, né? Início do século XVIII, voltando para o século XVII. Aconteceu uma perda irreparável dos documentos aí de Santo Antão, de Vitória Santo Antão. Eles só têm documentos a partir mais ou menos de meados do século XIX. Então, assim, para nossa genealogia do Agreste, de Pernambuco, foi uma perda, assim, sabe, uma catástrofe, a igreja não ter preservado os registros dela. A gente muitas vezes consegue alguma coisa, pescar alguma coisa, através de cartas patentes, que às vezes citam o nome do pai, de um desses aí citados nessas famílias, que citam o pai. Aí você consegue o pai. Aí, de repente, você acha um documento daquele pai. Aí você consegue fazer uma genealogia mais longa. Você consegue avançar no tempo lá para trás. Mas a maioria deles estão interrompidos em Vitória de Santo Antão. Infelizmente.
Então, essas famílias aqui, como você vê, os Almeida Pereira, que é o capitão José de Almeida Pereira, como eu escrevi no livro, eles já estão presentes no Agreste em 1713. Eu encontrei uma carta de reconhecimento, de perfiliação de um Almeida Pereira com uma escravizada. E eles tiveram uma menina, se não me engano era Brits, alguma coisa. E em 1713 ele reconhece ela como uma filha natural dele e dá todos os direitos a ela e que a partir daquele documento ninguém terá mais direito de reivindicar nada sobre ela e ela vai ter todo amplo direito de, digamos assim, de ter direito à herança, essas coisas que se tem normalmente de um filho reconhecido. Os Alves de Souza são ligados também aos fundadores da cidade de Caruaru, também descendo deles, os Alves de Souza. Os Vieira de Melo, que são descendentes aí de Bernardo Vieira de Melo, esse se consegue ir longe na genealogia. Você consegue chegar até Portugal. Você consegue ir até, se não me engano, Cantanhede. Cantanhede é uma localidade lá em Portugal. Os Rodrigues de Jesus, que é a família paterna mesmo do fundador da cidade de Caruaru. Os Azevedo Caldeira, a partir de Manuel de Azevedo Caldeira, que era um capataz, digamos assim, dos Vieira de Melo. E ele veio para cá, para o Agreste, acredito que ainda no final do século XVII. Os Torres Galindo, que são muito presentes aqui, inclusive o casal que digamos assim, levantou ou que ajudou a construir lá a Capela de Simbres, a esposa, né? A esposa desse casal, a esposa, ela é dos Torres Galindo. E os Torres Galindo, se não me engano, eles são de origem espanhola, mas eu não consegui também avançar, porque eles passam por Santo Antão. Então, o Torres Galindo mais antigo, daqui do Agreste, veio de Santo Antão. E aí corta a genealogia ali. Então, os Pinheiro dos Santos, esse Pinheiro dos Santos eu consegui avançar até Portugal. O prefeito atual, ele é descendente direto desse Pinheiro dos Santos. E eles são de um local chamado Penhalonga, próximo ali da região da cidade do Porto, em Portugal. Os Pereira da Silva, que são muito conhecidos aqui na cidade também, através do capitão Francisco Pereira da Silva, se não me engano. Os Vale Pereira, que são a família materna do fundador da cidade, e Brandão de Sobral, e todos esses. Se eu for falar de cada um, os Oliveira Golvin, que são os primeiros donos de terra que eu tenho conhecimento do sítio Jacaré aqui em Caruaru, eu acredito que isso remonta ao início do século XVIII. Eles já eram donos ali das terras do Jacaré, que é uma zona rural aqui de Caruaru. Os Vidal de Souza, e isso tem esses Vidal de Souza têm uma curiosidade muito interessante. Não consegui provar documentalmente, mas esses Vidal de Souza, eles estão ligados, provavelmente, a Antônio Curado Vidal. Por quê? O Vidal de Souza mais antigo do Agreste chama-se João Álvares Vidal. É meu ancestral. E ele também é ancestral da esposa do fundador de Caruaru. E ele veio de Santo Antão. Então, como eu consigo avançar com os Vidal em Santo Antão? Eu não consigo pelos livros paroquiais. Mas existe uma sesmaria de Antônio Curado Vidal, que ela foi doada em 1600 agora a data eu não me lembro exato, mas 1670, mais ou menos, 68, por aí. Esse Antônio Curado Vidal recebe a Sesmaria e a partir daí a Sesmaria ela é no Santo Antão, pegando o Vale do Ipujuca, que chama Campina do Ipujuca. Então, essa Sesmaria atinge as margens de Ipujuca, uma Sesmaria bastante grande. Esse Antônio Curado Vidal, talvez vocês consigam fazer um link aí. Talvez alguém já ouviu falar, André Vidal de Negreiros, o grande herói da expulsão dos holandeses. Então, André Vidal de Negreiros era tio de Antônio Curado Vidal. Antônio Curado Vidal recebe Sesmaria e vai para o Agreste. E ali, 80 anos depois, mais ou menos, sai um João Álvares Vidal de Santo Antão e vem para a região aqui de Caruaru. Então, assim, me parece que é a mesma família, Vidal. Até por conta da época
a população ser muito pequena. E a chance de ter vários ramos Vidal ali é difícil, é bem remota. Qual a curiosidade de Antônio Curado Vidal? A esposa dele, ela era Carvalho de Andrade, e Mariana Carvalho de Andrade, se não me engano. E ela era descendente de Pantaleão de Souza, se não me engano. Ele era um cristão novo, um anuncim. Muita gente gosta dessa história dos anuncim e tal, dos judeus forçados. Então, se isso for verdade, se Antônio Curado Vidal for avô de João Álvares Vidal, daqui de Caruaru, existe uma enorme descendência de cristãos novos aqui no Agreste. Uma enorme descendência, muito grande, porque João Álvares Vidal ele foi um dos pioneiros aqui na povoação e teve muitos filhos. Então, essa é uma curiosidade particular desses Vidal. Aí tem o encontro os Pais de Lira, os Bezarrio, os Espíndola, Vila Nova, Queixada, através de Joana Queixada, que me remete também a uma família que na nobiliarquia, se não me engano, eles falam Quesada, que parece que é espanhol. Os Quesada é de origem espanhola. E essa Joana, ela veio de Santo Antão também. Então, me parece que houve uma interiorização de algumas famílias lá para o Santo Antão, e de lá começaram a subir pelos vales do Rio Pujuca, chegando até a região aqui de Bezerros e Caruaru. E os Quesada, né, ou Queixada, chegaram por aqui também. E aí vemos Abreu Pereira, Felipe Santiago, que eles dominam ali a região do sítio Malhada de Pedras, os Carvalho, os Santos Oliveira e os Fernandes Cabral. Essas são as famílias principais aqui do Agreste, especificamente entre Caruaru, Bezerros, Gravatá, São Caetano, e alguns deles migraram também para Agrestina e Altinha. Próxima imagem, por favor. Bom, gente, as conclusões nesses 11 anos de pesquisa, né? Eu não sou antigo em pesquisa, porque eu sei de pessoas que estão há 30, 40 anos pesquisando. E eu tiro meu chapéu para essas pessoas. Genealogia nunca se sabe tudo, não se constrói sozinho. A gente tem que realmente ser humilde em reconhecer que o nosso trabalho é uma construção de muitas mãos. Muitas pessoas passam por nós e nos ajudam. Também nós devemos ter essa generosidade de ajudar também na construção da história de outras pessoas. Quando eu encontro um documento referente a alguém e eu sei que aquela pessoa está procurando, aquilo me incomoda, porque eu sei que, se fosse eu gostaria muito que alguém entregasse um documento de um ancestral meu. Então, se a gente consegue um acesso, eu acredito que é importante a gente ter essa sensibilidade, né? Então, genealogia e história, uma das conclusões, elas são indissociáveis. Isso talvez eu estou chovendo no molhado, né? Mas o que a gente percebe e o que eu pensava inicialmente, ingenuamente, era que eu poderia fazer somente genealogia. Mas isso é impossível. Você precisa conhecer a história do município, Seis Marias, precisa entrar em vários tipos de documentos e para entender de probabilidades, possibilidades, para poder se dirigir a uma fonte provável onde está a informação que você busca. Então, é preciso conhecer história também. E também a história se faz somente por história? Não. A genealogia ajuda a história, né? Tanto é que, quando eu busquei genealogia, descobri a história de Caruaru. Mais uma vez, eu menciono Ioni Sampaio, o grande mestre. Parabéns, doutor Ioni, pelo seu pioneirismo, pela sua garra e pela sua coragem de enfrentar e de mostrar, de realmente declarar o que você estava vendo, e mesmo sendo contrário a, sei lá, a muitas versões aí, mas você teve aquela dignidade, né, de mostrar que os documentos contam uma outra história. Isso eu acho muito bonito. Com todo respeito, é claro, né, aos autores que não só contaram sobre a origem de Caruaru, mas contaram muita coisa rica e bonita, e que não se pode, por uma pequena vertente que você discorda, ignorar toda a obra, né? Então, as obras dos autores antigos são válidas, sim. Têm a ensinar, sim.
A história do município de Caruaru e Bezerros, ela precisa ser recontada, considerando as descobertas das fontes primárias, que desfazem antigas versões. É aquilo que eu já estou dizendo, né? Já contei um pouco aí no baú de memórias, mas eu acredito que é preciso se produzir mais sobre isso, né? A história de Caruaru e Bezerros, ela não se reflete apenas na história de Caruaru e Bezerros, é a história do Brasil. Muita coisa eu descobri de outros ramos da minha família, que não estão necessariamente em Caruaru e Bezerros. Descobri uma coisa interessantíssima que percorre 4 países. É a história dos Miron, né? Como eu comecei a falar no início ali dos Miron. Existia um ramo Miron na minha família, que é esse meu trisavô português, José Maria Miron. Ninguém sabia a origem dele, exatamente de onde, quem eram os pais dele. Pesquisei muitos anos sobre isso. Até que eu comecei na Wikipédia, achei uma biografia de uma pessoa lá. É um homem nome francês chamado Jean Victoire Miron de Sabione. Jean Victoire Miron de Sabione. E aquilo me ficou muito curioso. Mas quem é esse homem que tem meu sobrenome? E eu fui começar a pesquisar sobre ele e vi que ele morava na região de onde saiu meu ancestral. E quantas famílias Miron existiam ali naquela época? Fui pesquisar, folheei Portugal, folheei os arquivos de igreja, várias paróquias lá, não achava nenhum Miron. Só achava na, em, em uns sites que tem lá de Portugal, que agora eu esqueci o nome, a nomenclatura deles. Documentos assim, judiciais, falando dos Miron. E os Miron habitaram ali na cidade de Valença, que é norte de Portugal. Valença do Minho. E esse Jean Victoire Miron de Sabione, ele foi general de uma fortaleza lá. Que hoje em dia essa fortaleza é histórica, recebe visitação de turistas e tal. Descobri que o túmulo dele existe lá. E eu preciso visitar esse túmulo ainda, antes de morrer. Guilherme está falando que isso é o projeto Germil. Projeto Vermil, isso. Germil. Germil, não é isso? Acho que ele escreveu Germil, é. Então, existem vários sites, né, vários sítios, como eles dizem lá, que você pode fazer buscas lá de documentos. Então, achei uma questão judicial, vamos dizer assim, e que dá conta de uma pessoa chamada Jean Victoire Miron de Sabione, além do que eu tinha visto da biografia dele na Wikipédia. E ele teve 3 filhos lá. Achei inventário de 2. Um some na história, Cláudio. Eu acredito que ele faleceu durante as invasões francesas. O início do século XVIII. Não, perdão, o início do século XIX, primeira década. E aí existia uma filha ainda e mais um filho. A filha, achei o testamento dela e o testamento do outro filho. O outro filho morreu ainda relativamente jovem, antes dos 50 anos. E ele não mencionava nenhum filho herdeiro, o que é muito estranho. E ele morreu na cidade do Porto, exatamente a cidade de onde saiu meu ancestral. E aí, no inventário da irmã dele, Joana, que morreu um pouco depois, ela conta que ela não teve filhos durante a vida, mas que ela deixava tudo que ela tinha herdado para um filho, para um sobrinho que estava no Brasil. Aí foi aí que eu liguei. O meu ancestral é esse neto do suíço lá, que era um suíço, que morava em Portugal, comandante da Fortaleza. Então, a história. Depois eu consegui também, por uma livraria italiana, comprar um livro esgotado, que ele foi, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, Dialogue Luso-Suíço. Esse livro esgotado, ele conta em uma página só um resumo da vida desse meu ancestral. E aí, está em francês o livro, mas você procurando no Google, traduz uma palavra ou outra, dá para entender pelo contexto. E aí eu pude remontar a história desse meu ancestral. E eu conto um pouquinho também no livro Baú de Memórias. Então, assim, genealogia é uma coisa fantástica. Eu vou aqui adiantar algumas coisas. A igreja não está disposta a abrir seus arquivos. Eu tive muita dificuldade, porque antes de conhecer uma pessoa que era muito influente, e aí ele fazia um ofício, eu tentei sozinho. A igreja ela não está disposta a abrir seus arquivos, certo? Com exceções, não sei se há exceções.
mas é bem difícil você conseguir permissões para acessar livros que não estão digitalizados, vamos dizer assim. A primeira Crisma foi um evento que eu descobri, ninguém tem conhecimento sobre isso aí ainda, mas já está no Baú de Memórias, que é pouco divulgado, e também no livro Capitão Comandante, José Rodrigues de Jesus. E no meu novo livro, que não está lançado, também estou abordando um pouco desse evento, que teve mais de 400 pessoas crismadas em 1782. Então, isso era um fato histórico, uma festa grande. Muitos fazendeiros, muitas senhoras que chamava dona. Esse nome dona já significava que a mulher tinha uma importância. Então, muitas donas e muitos senhores foram batizados, mesmo adultos, inclusive idosos. Muitas crianças. Uma crisma geralmente se batiza, que é uma confirmação, né? Se batiza uma criança grande, vamos dizer assim, que já está com o seu intelecto já formado e vai ali fazer uma confissão, uma reafirmação de sua fé católica. E em 1782, talvez para preparar a comunidade para receber a capela que ia ser inaugurada em outubro, aí em maio eles fizeram a crisma. E essa crisma era desconhecida e eu consegui, através dessa digitalização em 2022, descobrir essa crisma. É o fundador reformador da Igreja de Bezerros, que foi uma descoberta que eu fiz há 2 meses atrás, o capitão Francisco Bezerra de Vasconcelos. Também Bezerros não conhece o seu fundador. Isso ainda não está em livro. Já coloquei no meu livro, mas não foi lançado. Bezerros precisa conhecer o nome do fundador da sua cidade. O protecionismo e o corporativismo impedem que sejamos ouvidos. Muitas vezes você tem um assunto, uma descoberta, e quando você menciona para alguém e tenta anunciar, você não lhe dão ouvidos. Eu já tentei divulgação por meios, mídia, porque Coisas de Caruaru, uma cidade com quase 400 mil habitantes, eu acredito que, não sei, deve haver uma consciência histórica, uma reconstrução histórica, uma preocupação com o nosso passado permanente, mas eu não consegui, não tive sucesso na divulgação daquilo que eu acredito e de que eu estou escrevendo. E eu acredito que muita coisa dessa é protecionismo de antigas histórias, antigas narrativas, infelizmente. Os novos projetos é aquele que eu já estou falando, né? Estou atualmente escrevendo 2 livros. Um é só pura genealogia. Então, a genealogia de todas as famílias dos livros paroquiais de Bezerros e Caruaru. Caruaru não, né? Porque vai até 1850. Mas sim, porque Caruaru estava contemplado nos livros de Bezerros. Então, vai a partir de 1772, mais ou menos, até 1840, 1850, todas as famílias contempladas ali. Então, nesse livro vai constar todos os assentos de batismo, casamento, óbitos, os inventários que eu consegui e, às vezes, uma menção de algum registro por fora, por exemplo, algo judicial, uma inquirição, uma carta patente, algo que menciona a filiação, também vai ser levado em consideração e vai entrar também no livro, que não tem nome. Já mudei de nome 3 vezes, mas o livro não tem nome. E não tem previsão para lançamento, porque é um trabalho gigantesco. Já estou trabalhando desde 2021 e eu acho que não sei se cheguei à metade dele. Por outro lado, existe um outro projeto, que é o outro livro. Esse está próximo de ser lançado. É o livro das menções. E é um livro muito importante. Aí eu consegui fazer realmente um texto corrido sobre como eu compreendo o surgimento de Caruaru. O texto é bem interessante, é um texto curto, de 4 ou 5 páginas, e você consegue entender a cronologia, a narrativa de como foi surgindo, quem foram as pessoas que entraram, como foi surgindo, como foi a divisão das terras, e a partir de qual Sesmaria, as primeiras famílias, as naturalidades. Então, é bem interessante isso, para a história do município, né? E também faz parte da genealogia histórica, como eu falo, andam de mãos dadas. E é isso, gente. Agradeço a oportunidade. Tá ótimo, Fábio. Eu adorei a lista ali de sugestões onde a gente pode pesquisar, porque muitas das perguntas são relativas a isso. A Rose Fortes comentou que os antepassados dela são de Correntes.
mas ela não acha quase nada. E ela mora no Paraná. Você tem alguma dica para ela? Veja, Correntes é um município que pertence à região de Garanhuns. Garanhuns, os livros de Garanhuns, existe um bloqueio pelo próprio sistema Family Search, que eu acredito que vocês sabem que quando os livros estão microfilmados, mas não estão abertos, tem aquela chavezinha, quando você acessa o site, você vê a chavezinha, você só consegue abrir na igreja, lá no centro CHF, né? Centro de História da Família. História da família. Isso. E aí você tem que ir lá, você vai agendar na igreja e vai na hora marcada para acessar lá adiante lá do pessoal da igreja. Porque em casa você não consegue, não. Agora, Correntes, eu não costumo pesquisar, porque digamos assim, é o sul do Agreste. Aí eu não tenho muito conhecimento da área. Mas eu sei que pertence aí inicialmente a Garanhuns. Tem mais uma pergunta aqui que você já meio que respondeu. O Hugo Pereira diz que encontrou o batismo do bisavô, consequentemente, obtive o nome dos trisavós, data de 1838. Como progredir na busca? A Eu, igreja, você falou que às vezes é difícil, então tem outras sugestões que você deu ao longo da palestra, né? eu precisaria saber dele qual o município. Esse registro Bonito, Pernambuco. Bonito. Bonito, pronto. Bonito, ele pertenceu a Bezerros. Então, existem os livros de Bonito, os mais antigos estão no sistema Family Search digitalizados,